Oi, crianças, tudo bom? Boa tarde, bom dia, não sei que horas vocês estão assistindo essa aula. É tia Larissa de novo. Como é que vocês estão? Estão bem? Estão em casa? Tá todo mundo bem, com saúde? Que bom! Então, hoje vamos fazer mais uma aula nossa da escola bíblica. Vamos falar de um assunto muito importante. Todos os assuntos são muito importantes, né? Mas esse é um assunto que vocês estão vendo aí, que todo mundo faz todos os dias, que é orar. A gente ora com o papai, com a mamãe, a gente ora durante o dia, durante a noite, na hora das refeições. A oração é algo muito importante, né? Então a gente vai falar sobre ela e como é que Jesus nos ensinou como devemos orar. Vocês sabiam que Jesus deixou um modelo de uma oração? A gente vai ver mais pra frente. Antes de tudo, nós vamos começar fazendo uma oração, tá bom? Então, feche os olhos e vamos orar agradecendo a Deus por este dia, pela saúde e pela lição que nós vamos aprender hoje. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por este dia, pela semana que o Senhor nos concedeu. Obrigado, Senhor, porque Tu tens cuidado das nossas vidas, Senhor, todos os dias e nos livrado de todo o mal. Oh Deus, continua abençoando as nossas vidas, das nossas pais, das nossas mães, dos nossos avós, dos nossos tios, Deus. Abençoa todos os nossos amiguinhos, que o Senhor esteja nos guardando, Pai, e nos livrando de todo mal, nos livrando da doença, Senhor, e que esse vírus acabe logo, Pai, para que logo, logo nós possamos sair de casa e brincar na rua, voltar para a escola e para a nossa igreja, Pai. Obrigado, Senhor, porque Tu tem nos livrado e sei que nos livrará no restante dos nossos dias, Pai. Obrigado pela Tua salvação, obrigado por Jesus, em nome de Jesus, amém. Amém? Então, antes da gente começar a história, que a gente vai ler hoje na Bíblia, nós vamos cantar um pedacinho de uma música que os adultos cantam na igreja. Não sei se vocês conhecem, mas a gente vai cantar um pedacinho e depois vocês vão aprender com os papais em casa, tá bom? A tia vai pôr aqui a letra e quem souber ler vai acompanhando. Só um minutinho. Aqui. Deixa a tia pôr a letra da música. Não tá indo. Aí, achou. Vamos lá? Ajudante aqui. Na oração encontro calma. Na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem a alma. Falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio. Abrir a alma ao Criador. Sentir que os céus estão abertos. Ouvir a voz do Salvador. Então essa música fala que a oração é uma conversa com Deus, que a gente fala com Deus e que Ele está, os céus e os ouvidos de Deus estão abertos para a gente ouvir a voz do Senhor e para Ele nos escutar também. Então hoje a gente vai responder um pouquinho essas perguntinhas que a tia pôs aí. O que é oração? Vocês sabem o que é oração? A tia já deu umas dicas, hein? Aí, então, vamos ver o que é oração. Será que Jesus orava? Será que Jesus deixou alguma forma, algum jeito certo, um jeito errado de orar? Será que tem jeito certo, jeito errado? Será que tem alguma forma diferente de orar? Então, a gente vai ver todas essas coisinhas um pouquinho, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é ler o texto
que fala sobre a oração, que foi que Jesus falou sobre a oração. Então, o tema hoje vai ser Jesus nos ensina a orar. Esse texto está lá no livro de Mateus, no capítulo 6, dos versículos 5 a 15. Tá? Esse texto faz parte de uma parte da Bíblia dos textos que chamam o Sermão do Monte. Então, Jesus ele estava junto a algumas pessoas, eles subiram num monte e lá Jesus foi ensinar. E lá estavam presentes todos os discípulos e algumas pessoas. E esse texto faz parte desse sermão, tá? Eu quero que vocês abram na Bíblia, lá com a ajuda do papai e da mamãe. A gente vai ler o texto e a tia vai explicar depois, tá bom? Fala assim: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para ser vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a tua porta. Orarás a teu pai, que está em secreto. E teu pai, que vem em secreto, te recompensará. E orando, não useis vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidades, antes que lhe peçais. E aí, vamos ler a parte que fala oração dominical, que é a oração bem conhecida por todo mundo. Fala assim: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens suas ofensas, também o vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Amém? Então, vocês entenderam que lá no comecinho Jesus falou uma forma como a gente deve se comportar na oração. Então, haviam homens, tá vendo nesse cantinho aqui, pra cá, esse homenzão aí, que Jesus chamava de hipócritas. Hipócritas são pessoas que são assim, falsas, que fazem coisas fingindo, vamos dizer assim. Então, existiam homens que, no tempo de Jesus, eles oravam no meio da praça, na frente de todo mundo, ou em pé nas sinagogas, que eram nas igrejas, falavam bem alto, que era para as pessoas verem que eles eram muito santos. Mas o que Jesus queria dizer é que não importa a forma que você faz para as pessoas lhe verem, orar para as pessoas verem, isso não é o certo. O que Jesus quis explicar que o que importa é que a gente tem que orar entendendo o que a gente está falando e principalmente a gente tem que orar com o nosso coração. Por quê? Porque Jesus ele vê o nosso coração. Então, se a gente está fazendo algo que por fora é bonito, mas por dentro não está nem aí, isso é besteira, não estou nem prestando atenção no que está falando, então não vai importar para Jesus, porque ele está vendo o nosso coração e o que é que a gente está fazendo. Então, Jesus fala que a gente é para entrar no nosso quarto e orar no secreto. Não quer dizer que a gente tem que orar só no quarto. Ele está falando sobre isso, que a gente tem que ser humilde e tem que orar de coração, que o Senhor vai ouvir. Não importa se você está em pé gritando, se você estiver sentado, caladinho, deitado, de joelho ou em pé, não importa a forma que você vai orar. O que importa é a intenção do seu coração na oração, que a gente fala de coração, tá bom? Então, a gente não deve orar como os hipócritas. A gente tem que orar com o nosso coração, porque Deus vê o nosso coração. Então, no fim das contas, orar é conversar com Deus. Olha aí o rapaz conversando com Deus. E o que é uma conversa? A gente conversa com um amigo, a gente bate papo, a gente fala sobre nosso dia, a gente fala as nossas preocupações, a gente fala o que foi de bom na nossa vida, não é? Então, orar também é adorar,
Ou na oração a gente faz o quê? Adorar a Deus, a gente pode louvar a Deus, a gente pode agradecer a Deus por várias coisas. Também a gente pode pedir coisas a Deus na nossa oração. A gente pode interceder. Interceder é pedir de uma forma mais intensa por alguém que está doente, por alguma coisa que a gente precisa muito ou que alguém está precisando muito. Entre outras coisas, a oração a gente pode fazer várias coisas durante a oração, tá? Principalmente tem uma coisa muito importante que deve ser feita na oração, que é no final, a gente sempre ora em nome de Jesus. Por que a gente ora em nome de Jesus? Vocês já pensaram? É como se no final de uma carta, quando a gente faz uma carta, no final a gente põe nosso nome. Larissa, tá? E assina. Em nome de Jesus é como se Jesus ele assinasse no final a nossa oração. Por quê? Porque é através de Jesus que os nossos pedidos chegam a Deus. Se fosse por nós mesmos, esses pedidos nunca chegariam. É como se fossem cartas enviadas sem uma assinatura. E quem assina a nossa carta para que Deus nos ouça e responda é Jesus, por causa do sangue dele e do sacrifício dele por nós. Então, sempre que nós orarmos, a gente tem que falar em nome de Jesus, tá bom? Então, depois disso tudo que a gente aprendeu um pouquinho sobre o que é orar, a gente leu que Jesus deixou um modelo de oração, tá? E esse modelo está escrito lá na oração dominical, que é a oração que as pessoas falam que é a do Pai Nosso, tá? Essa oração Jesus faz para a gente poder aprender coisas importantes que devem ter numa oração, tá? E a gente pode repetir essa oração? Pode repetir, desde, como a tia falou, que você entenda o que você está orando e o que você está pedindo e falando com Deus, tá? Não quer dizer, a gente não pode repetir orações repetidas, como fala lá, não orar repetidamente, que Jesus fala. É você orar sem saber o que você está orando, só falar por falar. Ai, Deus, obrigado Deus por isso, obrigado Deus por isso, e não está se importando com o que realmente você está falando. Então, a gente não pode estar repetindo algo sem a gente entender o que a gente está falando. Mas a gente pode repetir a oração dominical, desde que você entenda o que você está orando e por que Jesus escreveu isso. Então, os discípulos, eles estavam sem saber como orar, porque o exemplo que ele tinha era daquele homem lá, hipócrita, que orava gritando. Então, Jesus ensinou que não deve fazer como eles, e ele deixou um modelo de oração para a gente poder se guiar e saber o que orar, tá? Então, a tia fez aqui para a gente repetir e lembrar, e quem não sabe decorar, depois vai aprender. Fala assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Então, ele está adorando a Deus, louvando o nome do Senhor. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, ele está dizendo que o reino de Deus venha, que outras pessoas conheçam a Deus e que a vontade de Deus, que é melhor do que a nossa, não a minha vontade, não o que eu quero, mas que a vontade de Deus seja feita tanto na terra como no céu, porque a vontade de Deus é melhor do que a nossa. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Jesus está pedindo não é só pão, não, o pão que a menininha está comendo. É as nossas necessidades, é o pão, a nossa roupa, tudo aquilo que nós precisamos. Deus sabe o que a gente precisa. Então, a gente tem que pedir aquilo que nós realmente precisamos, tá? Perdoa as nossas dívidas. As dívidas da gente são os nossos pecados, tá? É o coração todo cheio de buraco do pecado. Assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Então, Jesus ensina que nós devemos, a gente pede perdão a Deus, mas a gente também tem que perdoar as outras pessoas, porque senão, como é que Deus vai nos perdoar se a gente não perdoa ninguém? Então, Jesus fala que ele pede perdão desde que a gente também perdoe as outras pessoas. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então, Jesus está dizendo que Deus nos ajudar a não cair em tentação, a gente, na hora da dúvida que deve fazer a coisa certa ou a coisa errada, para Deus nos ajudar a não cair na tentação de fazer as coisas erradas. E livrar a gente de todo o mal, igual a gente orou, pedindo para Deus nos livrar da doença, nos dar saúde, tá? Livrar os nossos pais de acidentes, do coronavírus, tá? Então, a gente vai pedir a Deus.
pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, Jesus, no final, ele louva a Deus, dizendo que tudo é do Senhor e o poder, a glória, tudo que existe no mundo é para a glória de Deus. Amém. Então, vocês entenderam o que é oração? A oração é uma conversa com Deus, que a gente vai fazer. Tem várias coisas que a gente pode fazer nessa oração, como adorar a Deus, louvar a Deus, agradecer a Deus, pedir coisas, interceder, tá? Pedir pela salvação, que as outras pessoas sejam salvas, pedir pela nossa família, orar pela nossa igreja. Então, na oração, a gente pode orar por muitas coisas. A tia procurou uma ideia que a gente pode fazer em casa para lembrar sobre coisas que a gente pode orar. E vocês podem fazer com seus pais. Ó, tem essa roda da oração. Então, vocês veem que tem várias etapas, várias partezinhas, parece uma pizza, tá? Cada fatia dessa pizza tem uma coisa que a gente pode orar. Então, na oração, a gente pode ter uma parte para a gente louvar e adorar a Deus, outra parte que a gente vai confessar os pecados, outra parte que a gente vai orar por nossas vidas, agradecer a Deus por nossas vidas, orar pelo que eu preciso. Outra parte da oração pode ser pelos seus amigos, pela sua família, também orar pela sua igreja, pelas nações do mundo, pelas pessoas que não conhecem a Deus ainda. E a gente pode terminar agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Então, esse reloginho de oração, essa pizza de oração, é para... Vocês podem orar por outras coisas também, mas é uma orientação para a gente lembrar. E vocês podem fazer uma dica para vocês fazerem com o papai e com a mamãe, nessa quarentena. Pode fazer tudo junto, ou pode tirar momentos do dia para orar sobre esses motivos ou outras coisas que vocês queiram orar. Praticar a oração é muito importante. A gente precisa conversar com Deus todos os dias, tá bom? E para acabar, a gente vai lembrar do versículo que a gente está decorando, certo? Então, a gente vai ler junto e eu quero que vocês decorem esse versículo, hein? Tia vai fazer uma brincadeira aí para a gente ver se vocês lembram. O versículo para decorar é esse. Está lá em Marcos 10, 45. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Marcos 10, 45. De novo. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. E aí, será que vocês vão lembrar? Vamos pro próprio. Quero ver se vocês decoraram, hein? Pois o próprio não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Agora eu vou tirar mais uma palavra, hein? Quero ver. Pois o próprio não veio para ser, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Vou tirar mais uma palavra, hein? Prestar atenção. Pois o próprio não veio para ser, mas para servir e dar a sua vida por muitos. Marcos 10, 45. E aí, decoraram? Então, vamos lembrar tudo para ver se acertaram? Vamos lá. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Amém? Então, é para decorar em casa, hein? Marcos 10, 45. E agora a gente vai fazer uma oração encerrando a nossa aula. Vocês gostaram? Vão seguir a gente, hein? E vão prestar atenção nas aulas todo domingo, até a gente voltar para as atividades da nossa igreja. Então, vamos orar e vamos pedir a Deus que Ele continue nos guardando, falando conosco e nos abençoando, tá bom? Um abraço bem grande, que Deus abençoe vocês e se cuide, hein? Senhor Deus, obrigado por esta aula, pela Tua palavra que nós aprendemos. Obrigado, Senhor, porque Tu um dia nos ensinaste que devemos orar a Ti e que nós podemos conversar contigo como se fosse o nosso amigo. Então, nós podemos falar contigo tudo que nós pensamos,
as nossas necessidades e sermos gratos a Ti, Senhor, porque Tu és o nosso Salvador. Obrigado, Senhor, por esta aula. Continua abençoando a tia e todas as tias, Senhor, que estão ensinando hoje. Abençoa a nossa igreja, abençoa o nosso pastor. Nos guarda, nos fortalece. Cuida de nossas vidas, nos dá saúde, Senhor. E que o Senhor resolva logo essa situação pelo qual estamos passando, para que tudo isso acabe logo e tudo volte ao normal. É assim que eu te oro, em nome de Jesus. Amém. Tchau, gente. Uma boa semana para vocês. Aproveitem.